um alto favoritismo pro Inter, tá? Achei estranho essa discrepância de odds aí. Vamos agora para fechar com o Inter e São Paulo, tá? Jogo lá no Beira-Rio, duas equipes que também estão envolvidas em Copa do Brasil, né? Jogo domingo, 8h30, o Inter vem mal, né? O Inter quase perdia do Vasco, perdeu do Fluminense. Os resultados do Inter, eles até mentem mais do que realmente é. E o São Paulo não, o São Paulo já vem numa crescente com o Crespo aí, tá muito bem. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena para dar uma ilustrada aí nesse confronto, né? Ó, o Inter ele vinha de 3 vitórias seguidas, mas a gente vai relativizar isso, tá? O São Paulo, 5 jogos sem perder, 4 vitórias consecutivas, tem um joguinho de Copa do Brasil aí no meio também, né? São Paulo, 8º lugar com 22 pontos, Inter, 10º lugar com 21, mas o Inter tem um jogo a menos. Então, por exemplo, se o Inter vence esse jogo aí, ele passa o São Paulo e ainda fica com um jogo a menos, né? Então, sempre bom ficar de olho aí na quantidade de jogos de cada uma das equipes. Esse confronto é muito sobre análise de desempenho das equipes, eu diria, e não apenas de resultados. Por quê? Pós-Copa do Mundo de Clubes, o Inter ele começou ali, ó, com essas 3 vitórias consecutivas, mas, velho, contra o Vitória, ele só veio fazer um gol no final, nem foi um jogo tão fácil. O Vitória poderia ter ganho esse jogo de 1-0, tá? Contra o Ceará, o Inter se fechou ali no início do segundo tempo, quase que toma um empate. Aí, contra o Santos, beleza, foi até um jogo que ele performou melhor, mas depois empata com o Vasco em casa, tomando um amasso do Vasco no primeiro tempo e perdeu para o Fluminense em casa. Então, assim, ele tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos, mas eu relativizaria muito, tá? O desempenho não tá lá essas grandes coisas, não. Não tá não, viu? E jogou muito mal contra o Fluminense, muitas críticas, né? Os últimos 2 jogos foram ruins. Fez gol nos últimos 5, pelo menos. Né? Tem esse detalhe que balançou as redes. Já o São Paulo investe, tá? O São Paulo até voltou perdendo pro Flamengo, mas depois disso engrenou, tá? Empatou contra o Bragantino, que foi um bom jogo, 2-2, um jogo bem movimentado, um bom jogo das duas equipes. Venceu o Clássico contra o Corinthians, né? Venceu o Juventude fora. Venceu o Fluminense em casa e venceu o Atlético Paranaense, né? E fez gol em todos. E marcou pelo menos 2 em 4 dos 5. A média de 2, né? Se a gente for pegar aí depois do jogo do Flamengo, média de 2 gols por jogo. Muito bem. Deu uma virada de chave realmente aí o Crespo e você já vê ali... alguns, né? Contra os jogadores, contra o Atlético, né? Sim, ainda teve isso, pois é. Bom, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, porque temos um alto favoritismo para o Inter, tá? Achei estranho essa discrepância de odds aí. Eu acho que a discrepância tá muito grande, tá? Pagar 4,06 aqui pro Flamengo. Isso. Cara, eu não duvido não o São Paulo ganhar esse... Pro São Paulo, falei Flamengo, né? Pro São Paulo ganhar esse jogo. E sobre poupar para a Copa do Brasil, eu até acho mais provável o Inter poupar mais, claro, porque ele perdeu em casa, perdeu, né? Tem que reverter fora. E o São Paulo, querendo ou não, vai pegar um time da Série B, que um deles já fez a vitória. Pois é, eu enxergo muito mais valor aqui, de fato, pro lado do São Paulo, tá? E por isso, velho, a gente vai focar 100% no tricolor paulista. A gente tem um gol do São Paulo pagando em 66, isso aqui tá uma maravilha. E por isso, essa vai ser não só a dica do Tipster, mas também a hotbet deste domingão. Vamos aí no golzinho do São Paulo, né, Fábio? Muito bem, então o gol do São Paulo, a nossa principal dica aí, eu acho muito seguro, tá? Esse gol também do São Paulo gosto vai muito. sair para esse domingão.